Nação, quero trazer aqui dois assuntos que fogem um pouco da seara do Flamengo. Na verdade, foge por completo da seara do Flamengo, mas como está inseridos no contexto do futebol, eu acho que é interessante a gente abordar aqui no canal. Primeiro assunto é, obviamente, a condenação do Daniel Alves. Daniel Alves foi condenado ontem pela Justiça Espanhola a 4 anos e 6 meses de prisão. E esta condenação está gerando uma gritaria daquelas aqui na internet. Eu não vou julgar o mérito da condenação, o tempo que ele vai ficar encarcerado, nem o ato em si, porque, enfim, óbvio que o que o Daniel fez foi completamente repudiável, cara, deplorável, mas é uma atitude ignóbil, beira a irracionalidade, sabe, ao bestialismo. E eu também não vou julgar o tempo de prisão, porque, enfim, eu acho que existem pessoas gabaritadas, obviamente que existem pessoas gabaritadas nas cortes de todo o planeta, prontas para aplicar ou não os tempos das penas. Então não seria eu quem iria discutir com relação a isso, sabe? Mas assim, é impressionante o seguinte, cara. Eu tava vendo legal aqui a parada da condenação. Primeiro assim, ó, vamos contextualizar. O Daniel fez o que fez, beleza. Ele vai pegar 4 anos e 6 meses de prisão, porém desses 4,6 ele já ficou 1,5, né? 1,5 meses ali, 1 ano e 5 meses de prisão preventiva, tava encarcerado, então só aí você já bate esse tempo. Então, em suma, ele vai ficar enjaulado por mais 3 anos pelo menos. E desses 3, ainda tem aquela parada igual a famigerada justiça brasileira, que é aquilo. Se o cara tiver bom comportamento, se o cara for réu primário, enfim, se o cara tiver com problema de saúde, ele pode pedir redução de pena, pode até ser colocado na rua depois de cumprir 1/3 da pena. Então não se surpreendam se daqui a um ano e pouquíssimos meses o Daniel estiver nas ruas novamente. Isso aí é coisa da justiça e eu acho que isso deveria mudar e mudar o quanto antes, em especial aqui no Brasil. Se o cara tá condenado a 30 anos, que fique os 30 anos, porque se colocaram ele lá, falar um palavrão, bobagem ele fez, então tem que pagar a pena. Mas o que chama atenção foi o seguinte, primeiro, a promotoria havia pedido 10 anos de condenação. A defesa do Daniel contestou, obviamente, trouxe vários argumentos. Em meio a todo o processo, o lateral mudou de versão por 5 vezes. Por causa disso, a promotoria foi lá e pediu 12 anos de condenação. A justiça espanhola ficou analisando o processo de perto, beleza, e por pouco o Daniel não se estreparia em 12 anos de condenação. Porém, olha que parada que eu achei completamente equivocado. A justiça pediu que ele pagasse cerca de 150 mil dólares para cobrir os custos do processo e uma espécie de multa a ser paga à justiça espanhola. Beleza, Daniel foi lá, pagou sem o menor constrangimento. Por quê? Isso está muito errado, meu irmão. O cara é milionário, a fortuna do Daniel é praticamente incalculável. É a mesma coisa que você pedir que um piloto de Fórmula 1 estacione seu carro para que ele, sei lá, cara, não seja, sei lá, não leve uma multa, por exemplo, sabe? Então, sempre esses caras é a coisa mais irrisória do mundo. Então, o Daniel pagou essa parada aí dos cento e tantos mil euros e por causa disso, a sua pena, que poderia chegar até 12 anos, todo mundo esperava que ele fosse pegar a pena máxima, caiu para esses tais 4,6. Tá aí, cara, o grande motivo da gritaria, e nesse caso eu até concordo com quem tá gritando, é muita sacanagem, sabe? Agora, você pedir para um Zé Ninguém, um Zé qualquer, um ferrado na vida, o valor de 150 mil euros para que ele possa cortar praticamente 2/3 da sua pena, é outra história. Você pedir para o milionário os mesmos valores é completamente diferente, é muita sacanagem. Eu acho que deveria sim. Se tá dentro dos processos legais da justiça, beleza, que peça, mas que, porra, pelo fato dele ser milionário, eu acho que deveria ser aplicado uma multa de tantos por cento sobre a sua fortuna. Aí sim, meu irmão, aí sim a justiça seria bem aplicada. Se ele tem, vamos supor, 500 milhões de patrimônio, que pagasse ali, sei lá, 5 milhões dessa multa aí, pelo menos, no mínimo, sabe? Aí ficaria um pouquinho razoável, mas 150 mil, isso é um grande escárnio, é uma grande piada. No final das contas, Daniel Alves cagou na latinha, fez besteira e praticamente saiu impune. Claro, sua imagem está destruída,
patrocinadores deram linha na pipa, ninguém vai querer mais fazer contrato com esse cara, com esse sujeito, com esse estuprador, e muito bem aplicado, porém é uma pena muito branda e financeiramente falando não... claro, financeiramente falando sobre aquilo que ele já tinha, não sequer arranhou a sua fortuna. E outra, ele vai ter que pagar a menina aí um valor de 150 mil euros também de indenização, 150, 170 mil, sei lá, uma parada dessa aí. Vai ter que ficar... vai ser proibido de se aproximar da vítima, tanto dela quanto de sua residência. Claro, tu acha que o Daniel Alves vai atrás da garota fazer o quê, meu irmão? Pô, o cara vai sumir da Espanha assim que possível. Então, ele tá proibido de se aproximar dela, e quando ele sair, quando ele cumprir a sua pena, ele vai ficar mais 5 anos de supervisão, a justiça vai supervisioná-lo, né, de perto, ele vai ter que cumprir algumas regras, ou seja, vai ter que ficar no sapatinho. Daniel Alves, pelos próximos 5 anos depois que você for solto, não pode mais estuprar ninguém, sacou? Essa aqui é a parada. Então tá aí, 4 anos e 6 meses de pena para Daniel Alves, 1 ano e meio já foi cumprido, 3 anos de reclusão. Se ele não se suicidar, porque estão falando que ele tá todo doentinho dentro da cadeia, faz besteira e depois se arrepende, né? Tinha que ter pensado antes e não depois, mas podem ter certeza que daqui a 1 ano e 2 meses, Daniel estará solto novamente. E talvez se junte ao célebre grupo de outros jogadores que passaram pelas mesmas paradas, que fizeram as mesmas bestialidades, as mesmas atrocidades, os quais nem preciso citar o nome porque vocês sabem quem são. Em especial aquela cria do Santos que hoje, quem se lembra dele, lembra-se com repúdio. Olha aqui, um segundo assunto que eu quero trazer aqui foi a brutalidade aplicada à turma do Fortaleza na Lampions League, a Copa do Nordeste, meu irmão. Ontem teve jogo da Copa do Nordeste, Fortaleza Sport Recife. Fortaleza jogou como visitante, o jogo terminou empatado em 1-1, foi o primeiro jogo. E na ida do estádio para o hotel, o ônibus do Fortaleza foi emboscado, atocaiado, já que a palavra se aplica à região Nordeste, foi atocaiado por um bando de marginal travestido de torcedor do Sport Recife. Cara, a parada foi feia, meteram pedra, meteram pedregulho no ônibus, quebraram os vidros, tacaram bomba dentro do ônibus, fizeram inferno com os caras do Fortaleza. A parada foi tão séria que um monte de jogador teve que ir para o hospital. Teve sangue, meu irmão, teve sangue nos bancos do coletivo. Não foi aquela parada de tipo pressão da torcida, palhaçadinha, ovo no vidro, tomate no vidro, não. Foi pedregulho e bomba, quer dizer, em suma, aquilo ali é o seguinte, meu irmão, se trazer ao pé da letra a parada, tentativa de assassinato, porque tu não joga um pedregulho em cima de alguém querendo simplesmente assustar, você quer que aquele pedregulho pegue na pessoa e mande ela pro beleléu. Foi o que esses marginais fizeram com a delegação do Fortaleza. Eu vi gente na internet pedindo que o Sport fosse suspenso de imediato do jogo da volta, fosse eliminado da competição. Seria muito bom que isso passasse a ser protocolo adotado pela CBF ou pela Justiça Desportiva aqui no Brasil. Porém, isso abriria um precedente, galera. Isso é muito perigoso, porque, vejam comigo. Se, exemplo, Palmeiras e Corinthians, falar assim, um jogo de mata-mata, vamos supor que um bando de corintiano, maloqueiro, quizumbeiro, aquela coisa toda que a gente sabe, se organiza, mete o uniforme do Palmeiras, mete camisa organizada do Palmeiras, a tocar o próprio time do Corinthians e faz o que a torcida do Sport fez com Fortaleza. O que aconteceria? Palmeiras seria eliminado de modo automático do tal mata-mata que eu estou usando como exemplo. Quem provaria que esses torcedores travestidos de Palmeiras seriam torcedores do Corinthians a fim de implantar o caos na instituição lá do Palestra Itália? Tá entendendo a parada? Então, você excluir um time de uma competição por causa de atitudes de torcedores é muito perigoso, porque a gente sabe que não há ferramentas, há ferramentas sim, mas não há vontade legal para que possam investigar a fundo e possam de fato identificar cada pessoa que provocou o ato e assim punir aquilo que deveria ser punido, ou aquele que deveria ser punido. Então, excluir o esporte da Champions League, antes fosse, né, da Lampions League, é demais. Eu acho que tem que identificar os marginais e prender cada um deles, prender e dar uma sova no chilindró e fazer com que eles terminassem sua vida sem nunca mais assistir um jogo do Sport Recife, já que eles se dizem torcedor do esporte, que ficariam privados de assistir os jogos. Como fariam isso? Só furando o olho de cada um.
Bando de marginal. É isso.